Nas décadas de 1920 e 1930, a política pública de saúde no Brasil determinava o isolamento de pessoas com hanseníase. Isso fez com que famílias fossem separadas, filhos crescessem sem o contato com os pais. O Ministério Público Federal no Amazonas quer reparar essas violações históricas e pede na Justiça que a União e o governo do estado adotem medidas para recuperar laços familiares e indenizar os danos causados. Eles carregam no corpo as marcas da doença, só que nada machuca mais do que lembrar do passado. Seu Raimundo, seu Edgilson e Dona Edna foram separados de suas famílias ainda crianças para viverem na colônia Antônio Aleixo. Sofreram duplamente, vítimas da hanseníase e do preconceito. Passei muita necessidade, passei muita fome, passei um ano andando descalço. Teve um tempo que eu tinha 2 mudas de roupa. E todos nós que morávamos aqui, nós tínhamos que fazer alguma coisa, né? Todos nós tínhamos que trabalhar e não ganhava nada, era uma espécie de... Alguém já deve ter falado que nós éramos quase como um escravo aqui. Às vezes eu fico analisando a questão dos negros, né, na época da escravidão. A nossa vida em colônia não foi muito diferente, né? Porque nós só não pegamos peia no tronco, né? Mas de forma imaginária nós apanhamos também, né? E o pior de tudo isso, que as pessoas que executavam as leis de punição eram outros ancenianos, né? Eu via que as pessoas estavam muito doentes, mais do que eu. Então me deu aquela vontade de voltar, de morrer, né? Mas aí eu me lembrava que o que eu tinha passado lá fora, né? Aquela humilhação tão grande que eu passei. Um decreto da Presidência da República de 1923 determinou o isolamento das pessoas com hanseníase. No Amazonas, a política de isolamento compulsório só foi efetivada em 1930. Nessa época, os doentes eram encaminhados para hospitais, asilos ou colônias agrícolas. Ficavam longe dos filhos e de toda a família. Os filhos dos hansenianos ficavam em creches e educandários, sem qualquer contato com os pais. Em alguns casos, eram adotados por outras famílias. Para o Ministério Público Federal, isso representou uma grave violação dos direitos humanos. A violação ela durou por muitas décadas e as famílias, até o dia de hoje, muitas famílias ainda não conseguiram resgatar seus laços afetivos e recuperar o contato com seus familiares, reconhecer suas histórias. Então, é necessário que o Estado adote outras medidas além da reparação financeira, porque ela ainda se mostra muito insuficiente face aos direitos que foram violados. A ação do MPF foi motivada pela representação do movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, o MORHAN, uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1981. Houve essa necessidade de organização para a gente mostrar para a sociedade que nós estávamos ali, que nós somos seres humanos, onde nos tiraram nossa identidade, nos tiraram nosso espaço. E hoje, nossa luta, desde 83, é resgatar essa história. A 39 quilômetros de Manaus ficam as ruínas de outro leprosário, o da vila de Paricatuba, construído em 1931. O local, ao mesmo tempo que guarda silenciosamente uma história triste, resgata a memória de um período importante da história da saúde no estado do Amazonas. Muitos doentes conseguiram sair de lá curados, mas a maioria ficou lá. Hoje é uma comunidade. Hoje vive uma comunidade aproximadamente de 2.500 pessoas. Na ação, o MPF pede o resgate dos arquivos dos educandários, com o objetivo de reunir familiares que se separaram. O MPF também quer a implementação de uma política de saúde voltada a essas pessoas que foram separadas dos pais, além de indenização por dano moral e a revitalização dos prédios usados como abrigo. O reconhecimento de nossa história ele é fundamental para que a gente evite novas violações de igual magnitude.